Olá pessoal, se você não estava em outro planeta e não se escondeu do mundo durante esse período de carnaval, certamente ouviu falar do desfile da Escola de Samba Acadêmico de Niterói, lá do Rio de Janeiro, porque deu muito o que falar. Hoje saiu o resultado da disputa. Já eram favas contadas, já eram bolas cantadas, pedras cantadas que a Acadêmica de Niterói iria ser rebaixada. E olha que este ano foi o ano em que ela estreou num grupo especial. Só para vocês terem uma ideia, a Veja, a revista Veja, foi uma das que mais escreveram sobre isso. O Valmir Moratelli, que é um articulista da revista, escreveu várias notinhas comentando: é muito provável que a escola vai ser rebaixada. Só um milagre vai salvar a escola do rebaixamento. E por quê? Porque a escola fez um enredo contando a trajetória do presidente Lula, da sede de Garanhuns como retirante e a ida para o Sudeste. Uma das críticas era que a escola fugiu do enredo. Em vez de falar da mãe de Lula, do Dona Lindu, saiu falando só da trajetória do Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, como era de se esperar, a extrema-direita brasileira, apoiadora do presidiário Jair Bolsonaro, caiu em cima. Porque teve uma ala da escola que retratou os conservadores, ditos conservadores, em lata de conserva. A escola não foi campeã, a escola não foi bem colocada, mas ela foi o grande assunto do carnaval. E isso foi ótimo, sabe? E se ela incomodou, se ela tocou em feridas, isso também foi ótimo. Porque as pessoas que pegam a carapuça, porque a carapuça lhe serviu, né? Pois bem, essa ala com os conservadores em latas de conserva deu o que falar. E eles, como são próprios deles, que interpretam da maneira que eles querem, você viu no caso do comercial da Havaiana, né, com a Fernanda Torres, no que deu. Pois bem, essa gente dita de bem e muito fervorosa, disse que aquela ala continha críticas à chamada família tradicional, que eles tanto evocam, né? Não só a família tradicional, como também aos evangélicos. Como a imprensa trata evangélico como evangélico fosse uma coisa unitária, única, né? Que não existem tantas denominações de igrejas evangélicas, a imprensa trata assim: evangélicos. Eu também vou fazer isso aqui, nesse meu vídeo, mas sabendo que os evangélicos são múltiplos. Há, inclusive, evangélicos que não apoiam a extrema-direita. Há evangélicos que se alinham com a pauta progressista. Aí por aí vocês já tiram a diversidade do grupo dos evangélicos, né? Pois bem, mas vamos começar por os ditos conservadores. Eu fui olhar quais eram as figurinhas da extrema-direita conservadora, né? Que estavam criticando a Acadêmicos de Niterói. Claro, que começaram a criticar porque dizem: isso é propaganda eleitoral, fora de época, não sei o quê, vamos entrar na justiça eleitoral, isso e aquilo. Pois bem, eu fui olhar essas figurinhas que criticaram nas redes sociais duramente, né, a Acadêmicos de Niterói de maneira geral e essa ala dos conservadores em lata de conserva em particular. Aí eu vi um monte de parede de sepulcro. Tinha lá um ex-juiz e um ex-procurador que ficou sabendo, né, tempos atrás, que atuavam nos bastidores combinando o que iam fazer nas investigações. Tinham lá vários deputados que assinaram para aprovar a lei a PEC da bandidagem. Tinha lá pastores evangélicos que enriqueceram, que vivem vida de luxo à custa de dizimistas. Tinha lá deputado caçado. Tinha lá pastor evangélico que já declarou certa vez que gays deveriam ser eliminados da sociedade. Enfim, tinha lá várias paredes de sepulcro. Gente que se diz conservadora, que se sentiu ofendida pelo samba enredo da Acadêmico de Niterói. Agora partamos especificamente para os evangélicos, né?
essa coisa muito grande. Infelizmente eles não são unidos, né? Ainda bem que eles não são unidos. Se existem várias igrejas ditas evangélicas, é porque eles não são coesos, né? Os evangélicos, que eu vou fazer aqui como a imprensa faz, né? Ela diz evangélico de maneira geral. Elas põem tudo num balaio só. E eles são diferentes, eles são múltiplos, e eles nem todos militam em favor da extrema-direita brasileira. Ainda bem. Os evangélicos, ou parte dos evangélicos, são pessoas muito sensíveis. Elas acham que estão acima do bem e do mal. Elas acham que podem atacar a população LGBT. Elas acham que podem atacar as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda. Elas acham que podem atacar o kardecismo. Enfim, eles acham que podem entrar nos ônibus para pregar, sabe? Eles acham que isso não é perturbação. No carnaval de Olinda, na segunda-feira, eu vi lá uma pobre coitada, sozinha, querendo fazer pregação, gente. Vocês acham que quem estava na ladeira de Olinda, como eu, curtindo o carnaval, celebrando a vida, com alegria, estava querendo ouvir a palavra de Deus? Aí eu olhar para aquela mulher e disse, essa mulher precisa de algo mais do que uma Bíblia. Parece, ela tem uma cara de desespero, sabe? Ninguém deu atenção. Eu parei um momento para ver se alguém ia dar atenção. Ninguém deu atenção a ela. Ela ficou lá, como uma palerma, sabe? Pois bem, evangélicos, principalmente esse tipo de evangélico, que acha que deve haver uma dominação cristã, só a religião deles deve existir, eles se julgam acima do bem e do mal e como intocáveis. Você não pode criticar. Foi por isso que e eu fico perguntando, alguns deles criticaram o samba enredo da Acadêmica de Niterói. Eu fico perguntando, que tipo de evangélico assistiu e acompanhou o desfile de escola de samba? É claro que eles acompanharam, né, gente? Como muitas dessas pessoas vivem em bolhas de grupo de WhatsApp, eles viram recortes e vão, né? Por efeito manada, porque muitos deles nem pensam, eles vão lá, seguem o discurso de alguma figura dominante do grupo de WhatsApp, algum deputadozinho desses aí, de conservadores, ditos defensores da família tradicional brasileira. Você sabe que a família tradicional deles é o pai, a mãe, um filho, uma filha. Como começa de margarina? Não pode haver filho gay, não pode ver a mãe solo, não pode ver pais gays com filhos, enfim. A família tradicional deles é essa. E que a mulher seja submissa. Aquele tipo de mulher que vai ao pai dizer, que vai ao pastor dizer, pastor, o meu marido me maltrata, ele me bate. E ouve, sabe o que do pastor? Minha filha, aguente, porque casamento é uma obra de Deus, você tem que aguentar. Enfim, esse tipo de gente que se diz conservador. Aí eles, não, mas está tudo na Bíblia. A Bíblia fala contra os homossexuais. A Bíblia diz lá, que eu saiba, que eu nem nunca li a Bíblia completa inteiramente. A Bíblia que eu saiba, diz lá que é para apedrejar adúlteros. Vocês já viram algum evangélico apedrejando adúlteros? A Bíblia diz lá que não roubarás. Vocês já viram, dão um Google lá, deem um Google lá, vejam quantos evangélicos, quantos pastores são acusados de roubalheira. Enfim. E eu já tenho uma declaração, vejam só, de um pastor da Assembleia de Deus, dizendo mais ou menos isso. Eu não vou me rebater aqui o que a escola falou. Mas eles lá, quando estiverem com câncer de garganta, se lembrem do que eles falaram. Imagine que esse homem, que é no Senhor, o Senhor já é idoso, e que diz, professar, e que seria um Deus do amor, né? Um Deus bondoso, disse uma coisa dessa. Enfim, o desfile da Acadêmica de Niterói foi muito bom porque pôs isso em pauta, né? Pôs água no formigueiro e saíram as formigas ferozes da extrema-direita brasileira em conjunto com a ala dos evangélicos que apoia o discurso da extrema-direita, pôs eles para saírem dos buracos. Foi ótimo isso. Eu adorei. Eu espero que essa discussão se amplie e que evangélicos que militam nessa área da extrema-direita caiam, abram os olhos. Nem todo mundo aceita o que vocês fazem. Nem todo mundo vai ficar calado.
Nem todo mundo é cristão. Eu, por exemplo, sou ateu. Eu sei que não caibo no mundo perfeito que vocês querem que exista. O mundo é diverso, é múltiplo. Há várias crenças no sobrenatural, várias religiões, várias denominações. E vocês querem um mundo uniforme e do jeito que lhes agrada. Não é? Mas o mundo não é assim. Vocês estão militando e lutando, né? Nós do lado de cá, que não concordamos com isso, também sabemos lutar.